Elizabeth ter se tornado rainha foi um golpe do destino. Seu pai, o rei Henrique VIII, fez o possível e o impossível para ter um herdeiro homem que assumisse o trono. Seu filho, porém, morreu precocemente e suas filhas mulheres foram coroadas rainhas. Elizabeth I nasceu no dia 7 de setembro de 1533 em Londres. Governou a Inglaterra de 1558 a 1603, ano de sua morte. Durante seu reinado, a Inglaterra tornou-se o principal centro financeiro da Europa. Elizabeth era filha de Henrique VIII e de sua segunda esposa, Ana Bolena. Perdeu sua mãe quando tinha apenas 3 anos de idade, quando Ana foi condenada à morte e executada a mando do seu pai. A morte de sua mãe fez com que Elizabeth perdesse todos os direitos como herdeira real. Elizabeth viveu sua infância e juventude longe da corte e se dedicou aos estudos. Foi educada em Cambridge, onde teve aulas de idiomas, música e dança. Era muito inteligente e instruída. Elizabeth era uma ótima oradora. Fluente em 6 idiomas, fez traduções do italiano, grego e latim de obras como A Consolação da Filosofia de Boétio. No ano de 1544, o parlamento inglês devolveu a ela seus direitos e a princesa pôde retornar à corte. Em 1547, seu pai, Henrique VIII, morreu, e seu meio-irmão, Eduardo VI, filho de Jane Seymour, assumiu o trono. Nessa época, Elizabeth tinha apenas 13 anos de idade e foi acusada de conspirar contra a vida do seu meio-irmão. Eduardo VI tinha apenas 10 anos quando foi coroado, e por isso o governo ficou sob regências. O reinado, no entanto, duraria pouco, pois em 1553 o jovem rei morre prematuramente. Assumiu o trono em seu lugar a outra meia-irmã de Elizabeth, Maria I, filha de Henrique e sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Maria, assim como sua mãe, era católica e não aceitava a religião anglicana que seu pai fundou para se casar com Ana Bolena. Dessa forma, Maria passou a perseguir os seguidores protestantes. Muitos foram condenados à morte. Essa perseguição deu a ela a fama de Maria Sanguinária. No ano de 1558, Maria I morreu e Elizabeth, por fim, foi coroada rainha aos 25 anos de idade. Como era protestante, restabeleceu a estrutura anglicana e, em 1562, restaurou o ato de supremacia, estabelecendo um monarca como chefe supremo da Igreja Anglicana. Aos 29 anos de idade, foi acometida por varíola. Após quase perder a vida pela doença, Elizabeth conseguiu se recuperar, mas seu rosto ficou com marcas permanentes. Por esse motivo, passou a usar maquiagem muito carregada e totalmente branca. Como era obcecada por sua imagem frente aos súditos, a cor branca da maquiagem era obtida por meio de uma mistura feita de chumbo branco e vinagre. Aquilo tinha o potencial de matar qualquer um e acabou envenenando a rainha aos poucos devido ao constante uso. Respeitada na Inglaterra, Elizabeth I se empenhou em engrandecer a Inglaterra. Foi uma monarca que centralizou o poder e tomava para si todas as decisões. Manteve uma política econômica mercantilista, intervindo na economia privada. Nessa época, surgiram indústrias da construção naval, do estanho, do ferro, do chumbo, do enxofre, entre outras. Em 1600, Elizabeth I fundou a Companhia das Índias Orientais para comercializar com terras ao leste. Foi com Elizabeth I que a Inglaterra passou a ser a dona dos mares e da economia europeia. Ficou conhecida como Elizabeth I, a Virgem. Essa era a sua imagem pública, porque na intimidade ela nunca escondeu os seus casos de amor.
Dentre seus amores, alguns se destacaram. Entre eles estava o Conde Essex, com quem ela costumava fazer longas cavalgadas, jantares românticos e encontros que se estendiam noite afora. Outro amor conhecido foi o corsário Sir Walter Raleigh, que teria conquistado a primeira colônia inglesa na América do Norte e batizado-a de Virgínia em homenagem à sua rainha virgem. Elizabeth também se relacionou com um amigo de infância, Robert Dudley, que era casado, e a quem ela chamava carinhosamente de Doce Robin. Há quem sugira que ele sempre foi, na verdade, o número 1, o preferido da rainha. Apesar de ser amada na Inglaterra, tem uma imagem diferente na Irlanda devido às guerras e rebeliões aniquiladas de forma brutal pela monarca. Elizabeth I também travou uma briga com sua prima, Mary Stuart, pois tinha receio que ela lhe roubasse a coroa, já que era considerada pelos católicos a herdeira legítima ao trono inglês. A rixa se encerrou com a morte de Mary, que foi executada a mando de Elizabeth no ano de 1587. Com a morte de Elizabeth I no dia 24 de março de 1603, o filho de Maria, Mary Stuart, James VI da Escócia, foi quem herdou o trono inglês, já que Elizabeth nunca se casou e não teve nenhum herdeiro. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode deixar sugestões de conteúdos que você gostaria de ver aqui. Muito obrigada!